Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos que temos falado da história do movimento pentecostal. No último vídeo, nós mencionamos as Assembleias de Deus. E continuando agora, falando do rigorismo na aparência que havia também na Assembleia de Deus, quanto a usos e costumes, né? A Assembleia de Deus, ela sempre primou por uma indumentária moderada e restrita, principalmente para as mulheres, proibindo o uso de alguns trajes que eram considerados e são considerados impróprios, como vestir calças compridas, por exemplo, o uso de adornos ou com brincos, colares e pendentes, e maquiagens coloridas sempre estiveram na lista dos itens proibidos nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus. A base bíblica utilizada para isso está em Pedro, onde ele diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas no homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Cortar cabelo, nem pensar. Afinal, o apóstolo Paulo diz que é honroso para a mulher ter o cabelo coberto e que o cabelo for dado no lugar do véu. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 15. Já a congregação cristã no Brasil, as mulheres usavam o véu. Mas nas Assembleias de Deus, como esse verso diz, o cabelo foi dado no lugar do véu, as mulheres então usavam o seu cabelo crescido. Essa prática, ela começou a sofrer mudanças a partir dos anos 80. E hoje não são todas as Assembleias de Deus que as preservam, principalmente as Assembleias de Deus das grandes capitais, aboliram muito dessas práticas de usos e costumes. Porém, as igrejas mais do interior continuam aderindo às práticas de uso e costume. A razão teológica dessa alteração deve-se à reinterpretação que se fizeram dos textos a partir de uma exegese mais acurada, levando também em conta o contexto histórico e cultural da época e em tais exigências eram feitas. Mas esse rigorismo deu muito certo, principalmente no Brasil. Ele tornou-se emblemático na denominação que mais cresceu e encontrou grande acolhida entre o povo, por fatores socioeconômicos desfavoráveis na época da implantação da igreja. Os que aceitaram a mudança entenderam que devia se esmorar mais no caráter cristão do que na aparência. O povo brasileiro vivia em extrema pobreza. As classes sociais mais privilegiadas eram formadas pela burguesia, constituída em sua maioria por imigrantes estrangeiros que abriram comércios e foram bem-sucedidos no Brasil. A mulher brasileira não podia se dar ao luxo de usar joias, vestir roupas caras, ir ao cabeleireiro, porque tudo isso custava muito caro, ainda que não lhe faltasse o desejo para tudo isso. Quando chegou alguém portando uma mensagem de desapego do mundo, incluindo um tom de severidade contra todo tipo de vaidade associada à iminente volta de Jesus, o temor então fortalecia a consciência de que esse era o modo correto de servir a Deus, fazendo nascer daí um preconceito contra algumas denominações históricas que não davam a mesma importância a esses assuntos. Verdade é que essas proibições também não eram incomuns a muitas igrejas históricas que já estavam implantadas no solo brasileiro. No norte do país, as mesmas restrições eram feitas às mulheres, bem como aos homens,
que sequer podia usar bigodes nas igrejas batistas e presbiterianas. O uso de trajes coloridos era demasiadamente chamativos. Na Assembleia de Deus, em algumas igrejas, os homens não podiam usar gravata vermelha, porque estariam brincando com o sangue de Jesus. O zelo demasiado pela diferença necessária que distinguia um crente de um descrente chegava aos extremos da incompreensão no que concerne a distinção entre o sagrado e o profano. Contudo, mais do que um fenômeno sociológico que se transformou em uma teologia pentecostal, o assunto relativo à indumentária foi sempre considerado como doutrina, porque a herança do holiness, ou da movimento da santidade, da inteira santificação, que mesmo tendo o ponto de vista wesleyano sobre a perfeição cristã, da inteira santificação, já modificada agora, levava a santidade muito a sério, e isso incluía também a aparência do cristão. O fato é que tal rigor contribuía para o crescimento da igreja. Esses elementos enfatizados da ética, da estética, serviam como uma espécie de totem. Algumas igrejas ainda mantêm essas exigências. A quebra dessas regras resulta em punição, que varia de uma simples repreensão à suspensão de cargos ou da comunhão, ou até mesmo da participação da ceia do Senhor, e, dependendo do caso, até a exclusão do membro. A reconciliação deve ser feita em público para a obtenção do perdão. Essas regras tornam mais fácil a condução e o controle que um líder pode manter sobre o rebanho. Mas os tempos de hoje já são outros. A velha Assembleia de Deus passou e continua a passar por um processo de mobilidade social. Filhos de pais pobres não permanecem pobres. Filhos de pais ignorantes não permanecem na ignorância. O padrão social eleva-se de geração em geração, e o que antes era aceito prontamente, hoje é questionado. Assim as mudanças vão ocorrendo, a doutrina de Deus permanece, e os caprichos humanos tendem a ser julgados e desmerecidos. Também era proibido estudar em algumas igrejas. Ninguém jamais diz claramente é proibido estudar com todas as letras, mas na prática era assim que funcionava. O preconceito não era grande no que diz respeito aos estudos normais e carreira que vão do ensino fundamental à universidade, mas aos estudos teológicos também. Houve um tempo em que a conclusão do ensino médio era vista como um alcance especial. Se tivesse graduação, a pessoa era destaque no meio do rebanho. Isso reflete a política do governo dilatorial brasileiro, que não permitia abertura da escola. Até os anos de 1950, a geração de analfabetos no Brasil era superior à dos alfabetizados. Isso explica também porque muitos irmãos que entraram para o ministério eram homens iletrados. A severidade recaía mesmo sobre o interesse pelos estudos teológicos. O argumento usado para dissuadir os candidatos aos estudos era: a letra mata, não importando o contexto no qual Paulo fez tal referência. Nesses textos, o apóstolo trata do retorno à lei mosaica por parte de cristãos que já antes estavam livres dela, 2 Coríntios 3:6, porque existia esse temor, devido à ameaça que alguém com bom conhecimento das escrituras e da doutrina pudesse representar para um líder despreparado. A possibilidade de perder a hegemonia sobre o rebanho assustava muitos líderes inseguros devido ao seu grau
de incipiência teológica. A segunda ameaça vinha de fora. Os pastores brasileiros não tinham a menor ideia dela. Tratava-se do liberalismo teológico, que somente os missionários sabiam que existia, fossem eles europeus ou norte-americanos. O liberalismo teológico tinha levado muitos cristãos a apostatarem da fé, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Se alguém quiser estudar teologia, teria de entrar em algum seminário das denominações históricas, que eram, na sua maioria, antipentecostais. Além disso, as denominações que detinham o saber teológico eram tidas pelos pentecostais como liberais, porque suas mulheres não se trajavam adequadamente como mulheres cristãs. As influências daquele seminário colocariam em risco tanto a teologia quanto todo o discurso santificador daqueles pentecostais. Essa prevenção anticonhecimento teológico perdurou por muitos anos, até os finais dos anos 80. A liberdade de se estudar teologia era grande em muitas igrejas. Entretanto, outras avançaram com essa mentalidade restrita até a década de 1990. Hoje, no entanto, quase todas as igrejas de maior porte têm os seus próprios seminários, mas os teólogos pentecostais que hoje temos, na sua maioria, foram buscar conhecimento fora dos muros das Assembleias de Deus. A formação teológica pentecostal. As denominações evangélicas têm cada uma suas características teológicas. Com o pentecostalismo não é diferente. Como tivemos oportunidade de ver, entre os primeiros grupos pentecostais surgiram controvérsias que geraram divisões e a formação de novos grupos. O pentecostalismo nasceu entre crentes pertencentes a denominações históricas tradicionais, como presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas e, mais acentuadamente, entre os holiness, os santificados, que são precedentes ou procedentes da Igreja Metodista. William Seymour, líder da missão da Rua Azusa, pertencia ao movimento holiness e nele se manteve até o fim. O holiness defende a doutrina de Wesley sobre a santificação completa ou perfeição cristã. Quando William Durham apresentou a doutrina da obra consumada, dizendo que as três experiências, conversão, perfeição cristã e batismo com o Espírito Santo, já haviam sido realizadas na cruz de uma só vez, por isso que Jesus bradou, está consumado, essa é a doutrina da obra consumada, cabendo ao crente apenas buscar o dom de línguas, não o batismo com o Espírito Santo, porque esse fora dado na cruz. Seymour reagiu. Por mais que Durham, com a doutrina da obra consumada, fosse criticado, não demorou para que a sua doutrina fosse aceita pelos pentecostais com algumas ressalvas. No caso da teologia holiness, que era da perfeição cristã, foi abolida pelos novos pentecostais. Esses continuaram a crer distintamente em duas experiências, a conversão e o batismo com o Espírito Santo, não mais nas três que era defendida por William Seymour, que era conversão, batismo com o Espírito Santo e inteira santificação. Embora a doutrina da perfeição cristã não fosse adotada pela Assembleia de Deus, porque não aceita a doutrina da perfeição cristã, conforme postulada por John Wesley, como a segunda experiência, a doutrina da inteira santificação guardou não apenas o respeito,
mas a necessidade de ser levada a sério. Desse modo, o pentecostalismo continuou a defender a bandeira da santificação. Os elementos emblemáticos da ética e de estética, ou seja, a doutrina de usos e costumes da Assembleia de Deus, fazem parte desse conjunto de medidas austeras em prol da santificação. O legado do movimento Holiness perpetuou-se, mas outro legado teológico importante foi o soteriológico. Os Holiness são arminianos e os pentecostais, com exceção da Congregação Cristã do Brasil, também são arminianos. No caso da Congregação Cristã no Brasil, sofreu a influência calvinista e decorre do fato de o seu líder fundador, Luigi Franciscon, ser oriundo da Igreja Presbiteriana, portanto, logo calvinista. O dispensacionalismo pentecostal foi também um subproduto do avivamento. A visão de uma realização escatológica imediata decorreu de um avivamento forte e de rápida expansão. O sentimento de que o arrebatamento poderia acontecer naqueles dias aumentou mais ainda na primeira metade do século XX, principalmente com as duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra, de 1939 a 1945. A forma de batismo nos movimentos pentecostais era e é imersionista, e esse legado permaneceu vindo dos anabatistas. Quanto à forma de governo, o Brasil seguiu um modelo diferente do sistema norte-americano. Nos Estados Unidos, assim que formaram a Assembleia de Deus, deram liberdade às igrejas de se auto-administrarem sem intervenção de algum órgão ascendente, mas criaram uma declaração de fé para se protegerem de novas intromissões doutrinárias. Nos Estados Unidos, a criação da declaração de fé nasceu em decorrência do trauma unicista que penetrou sorrateiramente e foi radicalmente eliminado. A democracia faz parte também da cultura norte-americana. No Brasil, depois da Convenção de 1930, como nós vamos ver, começaram a surgir e se formar ministérios, e assim a igreja aos poucos foi adotando uma forma episcopal de governo. Em termos doutrinários, a Assembleia de Deus é monolítica. Na bibliologia, ela crê como as demais denominações históricas e não liberais. Acredita na inspiração verbal e plenária das Escrituras e na sua infabilidade. Na teontologia, ela é trinitária, pois acredita em um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Na cristologia, acredita que Jesus nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e que é o único Salvador da humanidade, que crê nas duas naturezas de Cristo, que ele é a sua natureza humana, 100% homem, e na sua natureza divina, 100% Deus. Na pneumatologia, acredita que o Espírito Santo é o Paracleto divino, que veio definitivamente à Terra, conforme a promessa do Pai, feita por Jesus, de que isso aconteceria depois que ele voltasse para o Pai. Que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, operando nele a graça para a salvação. E ele atua nos crentes distribuindo dons, como fazia no passado. Na angiologia, acredita
em anjos bons e em anjos maus, anjos decaídos. Os bons são espíritos ministradores que atuam em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E os anjos caídos são anjos maus, dos quais uma parte está aprisionada e outra transformou-se em demônios que atuam no mundo a serviço de Satanás, disseminando toda espécie de mal. Na antropologia, acredita que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas que em razão do pecado tornou-se mortal e destituído da glória de Deus, carecendo de um Salvador. Na amartiologia, crê que existe o pecado. Esse se divide entre o pecado de comissão e omissão, e suas consequências são tão imediativas quanto futuras, resultando no castigo eterno de todos os que não se interessam pela salvação que é oferecida por Jesus. Na soteriologia, acredita que a morte de Jesus é irrestrita, que ele morreu por todos, a fim de usar de misericórdia para com todos os que nele crêem. Acredita no livre-arbítrio e na predestinação corporativa. Na eclesiologia, acredita que a igreja foi fundada por Jesus, sendo ele o supremo pastor, que é a igreja e a cabeça da igreja é a igreja como corpo de Cristo. Agrega pessoas de todas as raças e nações e que cada crente, como membro desse corpo, cuja cabeça é Cristo, exerce funções peculiares. Na escatologia, é dispensacionalista. Acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, pois está destinada ao povo judeu que rejeitou o Filho de Deus como Messias, e que os eventos escatológicos que vão suceder após o arrebatamento iminente, que pode se dar a qualquer hora, fazem parte de um plano profético para com Israel, nação que recebeu muitas promessas no passado e que ainda estão pendentes, o que terá um tempo especial para ver o seu cumprimento. A grande tribulação virá como juízo de Deus sobre a nação de Israel. E o milênio, possuindo agora um vasto território que foi prometido por Abraão, na qual ele nunca atingiu na história e nem na história de Israel. A sustentação da teologia pentecostal. Diferentemente da congregação cristã no Brasil, com a qual a Assembleia de Deus se alinha em termos de implantação no Brasil, com apenas a diferença de 1 ano, bem como a relação dos seus líderes, que embora fossem europeus, procedem da mesma cidade dos Estados Unidos, da cidade de Chicago. A Assembleia de Deus teve preconceito com a literatura e a considerada como uma grande ferramenta para a divulgação de ideias, e doutrinas e notícias de expansão. Na Rua Azusa, dava-se muita importância ao órgão literário para a divulgação do movimento do Espírito, que era o jornal Apostolic Faith, que tanto suas editoras deixaram Los Angeles e transferir o jornal para outro estado. Os cultos da Rua Azusa começaram a ser menos frequentados. No Brasil, foram criados 2 jornais, um no norte e outro na região sudeste. O jornal do norte chamava-se Boa Semente. Esse foi o primeiro jornal e era publicado pela Assembleia de Deus do Belém, era dirigido pelo missionário
Samuel Nystrom e Nels Julius Nelson. O outro jornal, O Som Alegre, era publicado pela Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Era dirigido pelo missionário Gunnar Ving e sua esposa Frida Vingre, na busca pelo interesse comum da unidade da igreja. Em 1930, fundiram-se os dois jornais em apenas um, que veio a se chamar O Mensageiro da Paz. Esse jornal ficou sendo estabelecido como órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Sua primeira tiragem foi de 2.200 jornais. Como acontece até hoje, o jornal Mensageiro da Paz circula em todo o território nacional, além de trazer consigo informações sobre as igrejas espalhadas pelo país. Ainda divulga eventos, exibe artigos de conteúdo bíblico, prático e doutrinário. Mas o jornal também se presta à evangelização, sendo também distribuído com essa finalidade a pessoas não evangélicas, para que elas tomem conhecimento da palavra de Deus e do avanço do Evangelho. Além dos jornais, a Assembleia de Deus tem ainda a revista A Seara, que apresenta uma grande variedade de artigos que contribui para a edificação da fé. Além dessa revista, A Seara, há outra voltada para mulheres, chamada Círculo de Oração. Essa revista dá notícia dos eventos femininos por todo o país, a partir de um trabalho rotineiro de oração chamado Círculo de Oração. Feita pelas mulheres assembleianas de todo o Brasil, trazendo notícias e artigos voltados para o público feminino, especificamente para as obreiras, a revista, e também para os obreiros, agora a revista O Obreiro, que é rica tanto pelos artigos de interesse dos líderes, quanto para trazer orientações voltadas para a condução da igreja, pois envolve aspectos teológicos, homiléticos e de instruções administrativas. Por meio desses órgãos, o pensamento doutrinário da igreja mantém-se unificado, porque a linguagem, sendo a mesma, protege os crentes de se desviarem daquilo que têm aprendido. A revista da Escola Dominical é, sem dúvida, o órgão de maior excelência na formação e manutenção doutrinária da igreja. A cada 3 meses, os alunos estudam um tema específico, pode ser seja um livro da Bíblia ou seja um tema doutrinário, um assunto de ordem prática envolvendo a ética cristã, escrito por autores abalizados no conhecimento e familiarizados com a doutrina da igreja. A revista da Escola Dominical é um instrumento responsável pela sustentação da unidade teológica da igreja. O Inário da Harpa Cristã. Ele também tem um papel não menos importante que os demais órgãos na difusão do pensamento teológico das Assembleias de Deus. O cântico nos cultos não é opcional, faz parte de uma orientação bíblica, onde diz, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5:19. Essa compreensão sempre foi comum na Igreja de Cristo, desde o início, sendo vista com muito cuidado também pelos reformadores. Eles se mostraram preocupados com o teor das letras, para que as músicas não fossem afetadas por qualquer cisco que a pretensão de inspiração poética pudesse comprometer a doutrina esposada pela igreja. João Calvino foi tão rigoroso nesse sentido
que proibia que se cantasse no culto qualquer música que não tivesse letra eminentemente bíblica, reagindo às doutrinas antibíblicas adotadas nos cânticos litúrgicos da Igreja Católica. Calvino usava a Bíblia como inário. Em 1512, Calvino adotou o saltério genebrino. Esse saltério influenciou ainda outros, como o de Miles Coverdale, em 1531, e em 1562, Thomas Sternhold, John Hopkins e outros publicaram o livro completo dos Salmos. Em 1641, Francis Rawls, prefeito de Elton, publicou também um saltério, e em 1646, a Câmara dos Comuns aprovou um decreto que obrigava o uso exclusivo do inário em todas as igrejas e capelas do reino. Em 1855, D. Sarah P. Calley e o reverendo Robert R. Calley iniciaram o trabalho de preparação dos salmos e hinos, inário oficial da Igreja Congregacional no Brasil. Essa obra foi concluída pelo Dr. João Gomes da Rocha e é composta de uma seção de salmos musicados e é usado por diversas denominações evangélicas. Amém? Com isso, nós concluímos mais um vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar da expansão do pentecostalismo clássico, o crescimento que se deu de forma biológica. Aí vamos também mencionar a Igreja do Evangelho Quadrangular, ou a Igreja o Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo. E vamos estar, então, mencionando mais coisas sobre o movimento pentecostal no Brasil. Se você tem gostado desse vídeo, coloque o sinal de joinha, ajude-nos a divulgar. Se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva. Nós já comentamos a Bíblia toda. O segredo desse canal é clicar naquela foto redonda. Vai aparecer um menu de opções. Aí você vai na lista das pastas, ou em inglês, playlist. Ao clicar no playlist, vai aparecer as pastas. Se você olhar da pasta mais embaixo para cima, a primeira pasta é o Evangelho de Mateus, onde contém 30 vídeos que nós introduzimos o Evangelho, damos uma visão geral e depois vamos capítulo por capítulo, verso por verso, comentando Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e assim por diante até o livro do Apocalipse. Depois de terminar todo o Novo Testamento, nós gravamos o Antigo, de Gênesis a Malaquias. Acione o nosso canal, entre nas pastas, nos vídeos, estude a palavra de Deus, examinar as Escrituras, disse Jesus, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Nós vamos voltar por mais um vídeo, continuando falando da história do movimento pentecostal. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.